Então vamos lá, tô aqui trancado no meu bunker, né? O que aconteceu, gente? A gente tá reformando lá a sala do Investidor Sardinha, a gente vai para uma sala um pouco maior, tá chegando mais gente, a gente tá precisando crescer aqui, se desenvolver, né? Com a UVP crescendo, com a Isaac crescendo, com o canal crescendo aqui, por sinal, estamos chegando em quase 200 mil inscritos, a gente acabou precisando de uma equipe ainda maior do que a gente tem hoje, de um espaço maior também, porque aquele estúdio já tá me incomodando com alguns detalhes técnicos, então a gente tá tentando conseguir esse pouquinho mais de espaço. Então por algum tempo, pouquíssimo tempo, prometo, eu vou estar gravando aqui da minha casa mesmo, mas assim, não impede vocês de deixar aquele like na confiança antes do vídeo começar e não impede você também de se inscrever nesse canal aqui. Tem muita gente que assiste o canal todos os dias e o cara acaba não se inscrevendo, não de maldade, mas porque nunca olhou pro botão aqui e prestou atenção, porque a gente fica falando aqui, se inscreve, tarará, e o cara acaba não prestando atenção. A gente tá na meta aí de chegar em 200 mil inscritos e quando chegar vai ter uma roda de sorteios aqui da fortuna pra vocês, vai ter coisa pra caramba, super legal. Tô esperando então vocês se inscreverem aí. Então, para não perder aqui mais tempo, vamos fazer esse vídeo aqui. E sobre o que é esse vídeo? Esse vídeo é sobre como aumentar o seu retorno, o retorno da sua carteira, ao mesmo tempo que você diminui o seu risco. Cara, isso é uma coisa muito difícil a gente parar para imaginar. Por quê? Porque originalmente, né, a gente sempre fala, quanto maior o retorno, a possibilidade de retorno, maior o risco. E é assim, por isso que quando a gente fala que uma small cap é uma empresa um pouco mais arriscada, a gente está falando disso, que ela é um pouco mais arriscada, mas tem um potencial de ganho muito maior. A empresa é menor, pode crescer mais, mas pode dar um retorno ainda maior. E diversas outras situações, né, onde você investe numa empresa talvez em recuperação judicial, esperando que ela se recupere e multiplique o valor por muitas vezes, mas no geral você sabe que ela pode acabar falindo e você pode perder dinheiro. Então a gente costuma dizer no mercado, quanto maior o retorno, maior o risco que você está correndo. Mas será que existe alguma maneira da gente aumentar o retorno da nossa carteira ao mesmo tempo que a gente diminui os nossos riscos? E a resposta para isso é sim. E para isso a gente vai ter que consultar um cara muito famoso aí no mercado chamado Ray Dalio, cara, isso mesmo, o fundador ali do Bridgewater Associates, né? Um dos maiores fundos de investimento da história. O cara é um bilionário, filântropo aí, só falta ele comprar a armadura do Homem de Ferro, o resto ele já possui. Então ele é um cara muito brabo e ele tem ali um estudo muito interessante. Esse estudo se chama O Poder da Diversificação, ou como ele gosta de se referir, o santo graal dos investimentos. Olha só, olhando para esse gráfico aqui, o que a gente percebe? Existem algumas linhas coloridas, em cima você tem a orientação desse gráfico. Então, 60% de correlação é a linha laranjada, 40% de correlação é a linha azul, 20% de correlação é a linhazinha preta aí, ou roxa, dependendo do seu monitor. E aqui embaixo você tem 10% de correlação com a linha amarela e 0% de correlação com a linha verde. E ali do lado você vê uma taxa de risco-retorno, né? Aqui do lado tem um gráfico, então 0,25, 0,28, 0,31, vai subindo a relação risco-retorno. Quanto maior a relação risco-retorno, maiores estão sendo os seus ganhos com relação a um risco menor. Então, a relação risco-retorno, você tenta diminuir os riscos ao passo em que você aumenta os ganhos. É por isso que, por exemplo, operar vendido na Bolsa de Valores é uma ideia idiota. Por quê? Porque se cair 100% seria o máximo que você poderia ter de ganho, 100%, né? Então você está operando vendido ali, caiu 100%, a empresa foi a zero, faliu, saiu da Bolsa, você ganhou 100%. Só que para cima não tem limite, pode subir 300, 500, 600, 1000%, né? Então você tem uma relação risco-retorno ali comprometida naquela operação, entendeu? Por isso que comprado sempre faz mais sentido do que vendido e por isso que a gente vê tanta gente que opera vendido se lascando no mercado aí, por isso que tanto trader perde dinheiro, porque a relação risco-retorno deles é muito ruim. Então aqui quando a gente olha ali, a probabilidade, do outro lado da relação risco-retorno tem a probabilidade de perder dinheiro em dado ano, ou seja, no ano aleatório, qual a sua chance de perder dinheiro. E olha só o que esse cara aqui descobriu, né, o Ray Dalio. E olha só o que o Ray Dalio descobriu aqui. Então ele vê ali que quanto mais correlacionada a sua carteira está, maior a sua chance de perder dinheiro em dado ano. Então começa ali com 60% de correlação, a sua chance de perder dinheiro em determinado ano é de 38%. E essa chance vai baixando quanto mais você vai baixando a correlação da sua carteira. E quando chega numa correlação de 0% ali, você teria 11% somente de chance de perder dinheiro em determinado ano. Ou seja, você diminui a volatilidade da sua carteira se você não
tiver correlação e, além de tudo, você ganha mais dinheiro no longo prazo, né? Então eles pegam ali um longo prazo para fazer essa observação e aqui a gente consegue entender então essa ciência. Agora você que é um cara que chegou agora, pá, não sei o que lá, não sou um cara ávido à leitura ali, né? Tem que ser, tem que melhorar isso aí, mas eu sei que boa parte da galera aqui ainda não é ávida à leitura, ainda tem muito o que aprender. Olha pelo lado bom, se você não leu muita coisa ainda, você tem um universo a ser descoberto. Eu adoraria começar agora da ignorância só para eu ler de novo alguns livros que eu amei ler. Imagina um cara nunca ter lido Dom Quixote, que experiência incrível deve ser você pegar aquilo e folhear pela primeira vez na vida. É uma chance aí que você que não leu tem e eu não possuo mais. Quando eu leio, eu tô lendo de novo. Tem descobertas, mas é uma descoberta muito menor. Então, quando você sabe menos, é um bom estímulo para você começar, porque qualquer coisa que você ler vai ser indescritível. Não começa por Don Quixote, porque Don Quixote é muito bom mesmo. Depois vai ficar difícil você subir a sua barreira ali, né? Pode começar com Ray Dalio, ele é mais chato que Don Quixote, apesar de ser mais útil. Então, cara, olha só. Então, beleza. Então, aqui você tem isso aqui, mas você não sabe o que é ali a correlação de investimentos. E para isso eu vou te mostrar aqui de maneira muito simples como ninguém faria por você aqui nessa santíssima internet, tenho essa plena certeza. Então o que é uma correlação positiva? Para imaginar uma correlação positiva, você tem que imaginar, toda vez que um investimento sobe, outro investimento que é parecido com ele ali sobe também. O que você consegue lembrar aí que tem correlação positiva? A gente pode pegar aqui, por exemplo, o caso dos bancos no Brasil, né? Então se você pegar Itaú, né, Itub3 aqui e BBDC3, então Itaú e Bradesco, e você comparar nos últimos 6 meses as ações desses dois bancos, você vai ver que o gráfico deles parece a mesma coisa. É óbvio, como tem uma diferença de valor entre as duas ações ali, né, uma diferençazinha até relativamente grande, você não vai conseguir jogar um gráfico exatamente em cima do outro. Mas tenta observar, ó. Primeiro agora o gráfico do Itaú, você tá vendo aí? Então vai, sobe, desce, sobe, tem uma alta, desce, e no final uma curvona para baixo ali. Agora vamos para Bradesco, mesma coisa, sobe, desce, sobe, desce, uma curvona para baixo no final ali. Então beleza, então isso aqui a gente observou, mas pode falar assim, Raul, você tá forçando. Então vamos colocar um do lado do outro primeiro, olha agora você vê, então você consegue ver aqui que o desenho é o mesmo, né? Então tem assim, assim, assim e assim no final. Então você consegue ver que o desenho é muito parecido, salvo ali que um caiu um pouquinho, o outro caiu já mais profundamente, mas o Bradesco ele tá com uma curva mais profunda. Mas você acha que se eu colocasse os dois gráficos um em cima do outro ia parecer tanto assim? E agora você vai ter uma surpresa, porque eu fiz isso. Então eu joguei um gráfico em cima do outro aqui e olha só, cara, é o mesmo desenho em vários momentos. E olha que a gente tá falando ali de gráficos com valores totalmente diferentes, mas mesmo assim, o desenho que eles fazem é quase igual. O mesmo ponto de alta, o mesmo ponto de baixa e nos mesmos dias. Isso porque eles têm uma correlação positiva, ou seja, sempre que um subir, o outro vai subir também. Tá, e aqui o que seria então, Raul, um cenário de uma correlação negativa? Você aprendeu o que é correlação positiva, quando o investimento acompanha a curva do outro ali, e o que é correlação negativa, Raul? É quando o investimento é exatamente o contrário do outro, também tem uma correlação, entendeu? Tem uma relação entre esses dois eventos. Por exemplo, se o galo canta, o sol nasce, tem uma correlação ali entre esses dois eventos. Não é porque nasce, o galo cantou que o sol nasce, né? Correlação não é causalidade, mas existe uma correlação. Toda vez que o sol nasce, o galo canta, e vice-versa, né? Então ali você não consegue saber o que evento está provocando o outro. A gente sabe porque a gente estudou, né? Mas assim, não importa que evento provoca o outro nesse caso aqui, vamos estudar agora sobre uma correlação negativa. Então, por exemplo, toda vez que eu molho algo, não tem fogo nesse algo. Seria uma correlação negativa. Jogou água, não tem como fogo existir ali. Então é uma correlação negativa. E ao mesmo tempo que se tiver muito fogo, a água também não sobrevive ali perto. Não tem nada a ver essa relação, mas só para te explicar de maneira mais simples aqui, não tem nada a ver mesmo, tá? Foi só um exemplo merda. A gente consegue observar essa correlação negativa com o dólar e com o Ibovespa. Não sei se vocês já repararam, toda vez que faz um anúncio assim, o Ibovespa subiu 30% essa semana. Você vai ver que a relação do dólar, vai ver que o dólar em relação ao real caiu na mesma intensidade e vice-versa. Se o dólar está subindo gigantemente, se o dólar está subindo loucamente, significa que o Ibovespa provavelmente está caindo, ou seja, pessoas tirando seus investimentos daqui, investidores internacionais e trará, acabam derrubando o Ibovespa e junto com isso o dólar vai ficando mais forte. E obviamente aqui a gente consegue ver nesse gráfico, um sobreposto pelo outro, você consegue ver que eles têm efeitos exatamente o contrário, diferente do Bradesco e do Itaú. Agora você consegue perceber que sempre que um está subindo, o outro está caindo e vice-versa. Eles raramente estão ali de encontro, né? Tá sempre numa correlação completamente negativa.
negativa. Raul, o que seria uma correlação neutra, então? Olha, é muito difícil a gente encontrar no mundo dos investimentos uma correlação neutra, porque mesmo o S&P 500, que é a bolsa americana e a bolsa brasileira, quando uma sobe, a outra também costuma acompanhar, né? Quando a bolsa americana sobe, a gente costuma acompanhar um pouquinho. Não necessariamente quando a gente cai, mas a alta acaba puxando todas as bolsas do mundo. O mercado financeiro tá meio que interligado, né? Então é muito difícil você encontrar uma correlação completamente neutra. Entenda isso. Se você tem ali, na maioria do tempo, um gráfico descorrelacionado, você já pode chamar de correlação neutra. Então, se na maioria das vezes não tem relação alguma, pode ser que uma vez ou outra tenha, tá? Às vezes acontece uma coisa muito séria no mercado e aí sofre todo mundo. Mas se você encontra ali, na maioria do tempo, descorrelacionados, ou seja, um pode estar subindo, o outro pode estar caindo, depois os dois estão subindo junto, depois os dois estão caindo junto, você lembra que não é subir e cair negativamente, senão seria correlação negativa, né? Não necessariamente quando um sobe, o outro tem que estar caindo, eles têm que não ter nada a ver. Eles têm que assim, um dia tá subindo os dois, outro dia tá caindo um e o outro tá subindo e nunca tem nada a ver. Aí nesse ponto você vai conseguir. Você fala assim, porra, o dólar subiu hoje, não sei o que aconteceu com o Bitcoin, por exemplo. Então, uma correlação neutra. Não dá para saber, não tem ideia. Então, nesse caso aqui, a gente pode pegar, por exemplo, o Bitcoin e o Ibovespa. Por mais que eles tenham comportamentos parecidos em algum momento, no geral, eles não têm nada a ver um com o outro. Aqui você consegue ver nesse gráfico que a curva deles não se parece. Tem dia que um está subindo gigantemente, a bolsa está caindo gigantemente, depois tem hora que eles estão subindo juntinhos, tem hora que o gráfico deles faz um desenho similar, tem hora que eles se estabilizam, mas eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? No pico do Bitcoin subindo ali, o Ibovespa nem subindo tava, depois ele tava subindo junto com o Bitcoin, depois ele tava caindo junto, aí depois ele parou de cair. Então, assim, não tem nada a ver ali. Então, essa seria a correlação neutra. E é aqui que mora o segredo. Segundo o Ray Dalio, o que nós estamos buscando para criar aquele cenário onde a nossa taxa de risco-retorno está na melhor fase possível e onde os nossos investimentos ali estão com maior retorno e menor risco é exatamente 10 ou mais, né, até 15 ali investimentos, 10 ou 15 investimentos completamente descorrelacionados entre si. Não é fácil. Se você, por exemplo, coloca duas empresas elétricas na sua carteira, elas vão subir e cair na mesma intensidade. Se você coloca empresas só no Ibovespa, elas vão subir e cair na mesma intensidade quando o Ibovespa tiver um impacto muito forte, como foi no Circuit Breaker. Tudo estava caindo. Então é muito difícil você conseguir colocar investimentos descorrelacionados. Lembrando, descorrelacionados na maior parte do tempo. É óbvio que um fenômeno do tamanho do Circuit Breaker mundial ali e impacta a maioria dos mercados, mas não impacta todos ainda, mas impactar a maioria dos mercados. Então o que você tem que tentar é construir uma carteira não só de ações envolvendo renda fixa, fundo imobiliário, envolvendo rates internacionais, envolvendo investimentos na Ásia, nos Estados Unidos e tudo, de modo que você consiga ter uma carteira que tem 10 ou 15 ativos descorrelacionados entre si. E com isso você conseguiria chegar no ápice da sua rentabilidade. Raul, como caralhos eu vou fazer isso? Cara, se você imaginar o seguinte, na sua carteira tem um tesouro pré-fixado. Se a bolsa está caindo ou subindo, se o tesouro é pré-fixado, ele está sempre estável, nunca vai cair ou subir por causa da bolsa. Se você tem um título de tesouro pré-fixado, por exemplo, ele vai sofrer com a marcação a mercado, mas não tem nada a ver, ele vai sofrer baseado na taxa Selic, não necessariamente na bolsa brasileira. Então eles vão ter uma correlação ali diferente também. Se você tem um rate lá nos Estados Unidos, ou se você tem um investimento em Treasury Bonds ou em bonds lá nos Estados Unidos, da mesma forma você consegue descorrelacionar da bolsa brasileira. Se você tem ali um investimento dolarizado numa empresa elétrica lá nos Estados Unidos e aqui você tem uma empresa de metalurgia, é óbvio que esses investimentos têm uma chance maior de estarem descorrelacionados na maior parte do tempo. Se você investe lá na China, ao mesmo tempo que você investe no Brasil e nos Estados Unidos, você pode ter uma empresa ali de um setor de tecnologia completamente diferente das empresas que você tem de alimentos ou de commodities aqui no Brasil. E esses investimentos vão estar descorrelacionados. Se você tem investimento dolarizado, sei lá o quê, em ouro, por exemplo, você não vai ter nada a ver esse investimento com os reais. E outra coisa, entendeu? Quanto mais você constituir uma carteira ali com vários ativos, se você conseguir chegar a 10 ou 15, completamente descorrelacionados entre si, com grande parte do seu patrimônio ali, né? Não vale ser com a menor parte do seu patrimônio. Ah, eu estou descorrelacionado 0,1% do patrimônio aqui, o restante está tudo relacionado entre si, porque eu quis dividendos elétricos ali, eu quis banco, né? Então, quanto mais você conseguir chegar perto disso, menor vai ser a volatilidade da sua carteira e maior serão os seus ganhos. Cara, é para aplaudir de pé ou não é? Agora, lembrando do seguinte, no momento que eu postei esse vídeo aqui, vou liberar, né? Eu vou liberar, tá tendo um sorteio lá no Instagram, então vou liberar lá.
E também vou liberar uma surpresa especial só pra galera do Telegram ali, talvez uma caneca, um sorteiozinho ali diferenciado, porque a gente tá tentando bater a meta de 5 mil lá no Telegram. Então, na hora que bater a meta tem uma surpresa especial, mas antes disso também a gente vai fazer alguma coisinha lá pra vocês. Então entra lá no grupo do Telegram, já segue lá no Instagram, aquele beijaço, e um excelente aí, é feriado pra vocês, é isso? Não sei. Então é isso, um beijão.